Olá pessoal, estamos de volta agora com a função quadrática, beleza? Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Determina os pontos de interseção do gráfico da função f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1 com o eixo das abscissas, né? Ou seja, a gente quer as raízes dessa função quadrática aí, beleza? Então primeiramente a gente vai ver lá no GeoGebra o gráfico dessa função e obter algumas informações que não tem aqui no problema. Então vamos lá, vem comigo. Ok, pessoal, já temos aqui no GeoGebra e vamos traçar o gráfico da função quadrática. 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Observe o seguinte, observe que o gráfico dessa função é uma parábola. Ok? O gráfico da função quadrática é uma parábola. Nem sempre uma parábola é gráfico de função quadrática. Ok? Mas toda função quadrática, o gráfico dela é uma parábola. Vou dar um exemplo aqui agora. Aqui, ó. Temos o gráfico aqui de uma parábola que não é função. Ok? Que não é função. Só fazer o teste da reta vertical corta a parábola em 2 pontos. Ok? Então nem toda parábola é gráfico de função quadrática, mas o gráfico da função quadrática é uma parábola. Beleza? Então vamos a algumas observações aqui. Essa função aqui tem duas raízes, ou seja, tem 2 zeros, o que a gente já está procurando. Então está aqui os 2 zeros. Ela tem um ponto de mínimo aqui, qualquer outro valor é maior do que esse ponto de mínimo, beleza? Professor, como é que eu sei que a função tem um ponto de mínimo? Você vai olhar aqui para o coeficiente aqui de x ao quadrado. Se ele for positivo, o gráfico tem um ponto de mínimo. Se ele for negativo, o gráfico tem um ponto de máximo, beleza? Aqui no caso tem um ponto de mínimo. Quem seria as raízes dessa função aí, professor? Então vamos olhar. Fazer a interseção aqui, ó, com o eixo x aqui, são esses 2 pontos. Né? Ou seja, quando a abscissa for 1, a função assume o valor 0. E quando a abscissa for 1/2, também a função assume o valor 0. Beleza? Tudo isso aqui no gráfico da função quadrática, que é uma parábola. Agora vamos resolver algebricamente lá no slide. Como é que ficaria? Então vamos lá. Então, pessoal, voltamos aqui para o slide. Como é que nós vamos atacar esse problema aqui? Vamos esquecer tudo que a gente viu lá no GeoGebra. Então, ficaria o seguinte. F de x é igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Vou colocar aqui, ó, esse 2 aqui em evidência. Posso fazer isso colocando em evidência e vamos igualar a 0. Né? Então, primeiramente, eu igualei a 0. Por quê? Porque eu quero saber quais são as raízes. Então, eu tenho que colocar f de x igual a 0. Então, fiz isso. 2x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a 0. A função se transformou numa equação do segundo grau, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar o 2 em evidência, para ficar mais fácil para mim. Então, colocar 2 em evidência, como é que eu faço? Então vamos lá, x ao quadrado, 2x ao quadrado dividido por 2 vai dar quem? X ao quadrado, está aqui. Ok? Menos 3x dividido por 2 vai dar quem? Menos 3 sobre 2x. Ok? E 1, né, dividido por 2 vai dar 1/2. Está aqui. Então, transformei num produto. Né? Colocar em evidência, transformar num produto. Então, esse número aqui, 2, que está multiplicando tudo do parênteses, está dando 0. Né? Como 2 é diferente de 0, então essa expressão aqui que está entre parênteses é igual a 0. Então, vamos usar esse fato aí. Beleza? Então, está aí. Ó. X ao quadrado menos 3/2 de x mais 1/2 é igual a 0. Agora, eu vou dar uma dica que nem todo canal diz, ou fala, ou explica. Quando a soma dos coeficientes de uma função quadrática ou de uma equação quadrática é igual a 0, é porque o número 1 é raiz. Observe, 2, que é o coeficiente, menos 3 é menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Então, 1 é raiz dessa função. Observe aqui, ó, 1, agora para essa equação, 1 menos 3/2 vai dar meio negativo. Menos meio mais meio vai dar 0. Então, o número 1 é raiz dessa equação aqui. Beleza? Ficou claro aí? Quando a soma dos coeficientes é igual a 0, é porque 1 é raiz. Então, vamos fazer o seguinte. A gente já sabe que 1 é raiz. Ó, e olhando para os coeficientes aqui, ó, a soma é 3/2 e o produto é meio. Né? 3/2 é a soma e 1/2 é o produto. Ok? Então, quem seria as raízes? A raiz a gente já quer 1
e a outra seria 1 meio, porque a soma 1 mais 1 meio vai dar 3 meio, e o produto 1 vezes 1 meio vai dar 1 meio. Beleza? Ficou claro isso aí? Vamos lá. Então tá aí, como eu já sei disso, né? Então já coloquei aqui transformei isso aqui no produto de monômios, ó. Então x menos 1, que multiplica x menos 1 meio, né? Produtos aqui dando zero, porque esse fator aqui é zero, ou esse fator aqui é zero, ou seja, x1 é igual a 1, que é uma raiz, e x2, que é outra raiz, também é 1 meio, que a gente já viu lá no GeoGebra, né? Se nós não tivesse vistos, resolveria dessa maneira aí. Aí ele pede o quê? Quais os pontos de interseção? Então, os pontos de interseção, o x a gente já encontrou, que é 1 e 1 meio. Então, eu substituo na função, vai dar 0, né? Então, os pontos são dois pontos, ó. Ponto 1 e 0 e 1 meio, né? Ou meio sobre 1 sobre 2 e 0, beleza? Então, esses daqui são os pontos cuja ordenada é 0, ou seja, são as raízes da função quadrática, beleza? Dúvidas, sugestões, coloque aí no comentário desse vídeo. Até mais, tchau, tchau.